Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero juntamente com você louvar ao Senhor por esse dia que o Senhor nos dá, louvar ao Senhor pela sua grandeza, pela sua misericórdia, louvar ao Senhor pela sua bondade, louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Eu quero deixar para nossa meditação nesse dia uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, verso 39, que nos diz assim: Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! O que o Senhor, por meio do seu doce Espírito, fala, ministra ao nosso coração nesse dia em meio à tempestade, confie em Deus. Em meio à tempestade, confie em Deus. Amados, o Senhor nesse dia nos fala uma palavra que é capaz de trazer quietude ao nosso coração. Eu amo essa passagem, porque realmente quando eu a leio, quando eu medito nessas palavras, na palavra do Senhor Jesus, e ele traz ao meu coração essa convicção, essa certeza. A palavra do Senhor, ela consegue acalmar as tempestades do meu coração, porque eu também enfrento tempestades, todos nós enfrentamos. E nesse texto o Senhor nos fala sobre isso, sobre esses momentos que nós enfrentamos, sobre os momentos de adversidade que vez ou outra nos sobrevêm, sobre as tempestades que vez ou outra se levantam contra as nossas vidas. Que às vezes tudo está aparentemente tranquilo, aparentemente sob controle e de repente surge algo inesperado, são as tempestades. Mas o Senhor, Ele quer trazer calmaria em meio a essa tempestade que você está enfrentando. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Deus que acalma a tempestade. Ele é um Deus cuja palavra de ordem faz a tempestade se calar, faz o vento se aquietar. O nosso Deus, Ele acalma a tempestade. Aqui fala que o Senhor Jesus, Ele havia chamado os seus discípulos e Ele ali deu uma ordem a seus discípulos: entre no barco, passemos para a outra margem. Jesus havia dado ali uma palavra e essa palavra foi obedecida pelos seus discípulos. Houve uma obediência por parte dos seus discípulos. Eles fizeram como Jesus havia ordenado, entraram no barco e Jesus havia dito: entre, e nós vamos passar para outra margem. Na outra margem ficava a cidade de Gadara. E Jesus havia dito que eles chegariam do outro lado da margem. Foi a garantia que Jesus deu, foi a palavra que Jesus deu. E toda palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre. A Bíblia diz em Isaías 55, assim como a chuva desce dos céus e para lá não torna, mas antes rega a terra, a faz produzir e brotar, dá pão ao que come, semente ao que semeia. Assim é toda palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para Ele vazia, mas antes cumpre o propósito para qual Deus a enviou. Palavra dada por Deus é palavra cumprida. Palavra dada por Deus é palavra que se cumpre. Quantas palavras o Senhor já deu para você? Quantas promessas o Senhor já te fez? Palavra dada é palavra que se cumpre. Nosso Deus é fiel. Eles entraram no barco e foram mar afora. Mas a Bíblia diz que num dado momento daquela viagem, no percurso daquela viagem, uma grande tempestade se levantou. E no momento daquela tempestade, a Bíblia declara que Jesus estava dormindo, estava em repouso, dormindo. E quando surgiu aquela grande tempestade, os discípulos ficaram agitados, os discípulos ficaram com medo. É normal
faz parte da humanidade. Nós também somos assim. Quantas vezes tudo parece tranquilo na nossa vida, tudo parece estar em ordem, dentro do controle, e nós estamos ali com o coração naquele estágio de confiança, de calmaria, e de repente, quando a tempestade vem, quando o problema surge, quando a adversidade surge, nós também, pela nossa humanidade, surgem sentimentos no nosso coração, como medo, angústia, pavor, aquele sentimento, poxa, será que eu vou conseguir? Que tempestade é essa? Será que eu vou vencer? Eles passaram por isso, só que quando eles sentiram essa sensação de medo, de pavor, eles tomaram uma atitude, despertaram Jesus. Jesus, acorda, acorda, o Senhor não te importa que vamos perecer. Aquela atitude dos discípulos demonstrou uma certa incredulidade para Jesus, porque o medo que eles sentiram naquele momento da tempestade fizeram eles esquecerem do que Jesus havia dito antes da tempestade. Entre no barco. Jesus também entrou no barco, ele estava ali. Entre, vamos passar ao outro lado da margem. Então Jesus havia dito que eles chegariam do outro lado da margem. E mais do que isso, Jesus estava ali dentro com eles. Jesus estaria com eles em todo o percurso, acontecesse o que acontecesse. Amados, o medo, o desespero, muitas vezes fazem isso conosco. Jesus nos dá uma palavra, Jesus nos faz uma promessa, ele entra no barco da nossa vida, ele está conosco, mas quando o problema vem, quando a tempestade vem, quando a adversidade vem, muitas vezes o medo que nós sentimos, o desespero momentâneo faz com que a gente esqueça do que Jesus nos falou antes da tempestade surgir, antes do problema surgir. O que Jesus falou para você antes dessa situação acontecer? Você não tinha certeza que ele estava com você lá? Você não tinha certeza que ele estava caminhando com você? Você não tinha convicção que Deus era Deus com você? Deus é Deus conosco? Nós não tínhamos essa certeza e convicção? Então, quando a tempestade vir, Jesus quer que a gente se lembre, Jesus disse que estaria comigo todos os dias. Jesus está dentro do barco da minha vida. Ele esteve comigo antes, ele me fez a promessa, ele está nesse barco comigo. A tempestade veio agora, ele permanece aqui dentro, ele está passando por ela junto comigo. Sabe o que Deus está falando, amados? Que quando ele nos chama para caminhar com ele, ele está ali conosco, caminhando conosco. Ele está em toda trajetória conosco. E o Senhor quer e tem um alvo estabelecido para nós. O Senhor também nos prometeu que nós vamos chegar do outro lado da margem. Nós vamos chegar na terra prometida, no céu de glória, na nossa Canaã. Vamos chegar, a promessa do Senhor. Então nós precisamos entender que desde o dia que o Senhor nos chamou até o dia de alcançarmos os céus de glória, de alcançarmos a eternidade com Cristo, em toda essa trajetória, Ele está conosco nos dias bons, nos dias ruins. Ele está conosco, esteve conosco quando nos fez a promessa, está conosco hoje em todo esse processo de caminhada e vai estar conosco até o último dia das nossas vidas. E estaremos com Ele por toda a eternidade nos céus de glória. Confie em Deus em meio às tempestades. E ali Jesus, ele, com uma ordem, ele fez o mar se calar e fez o vento cessar. E houve grande bonança, houve paz, houve quietude. O que Jesus estava falando para os seus discípulos? Olha, vocês vão enfrentar adversidade. Vocês vão enfrentar problemas, as tempestades vão surgir. As tempestades vão se levantar e às vezes o vento vai soprar tão forte contra a sua vida que você vai pensar que o seu barco vai naufragar. Mas neste momento, mais do que nunca, eu quero que você se lembre, eu estou aqui. Eu estou dentro do barco da sua vida. Eu tenho a palavra de ordem, a palavra de poder para fazer o mar se calar, para fazer o vento se aquietar. Eu tenho a palavra de ordem para trazer bonança para a sua vida. Eu sou a própria paz.
paz em meio à guerra, paz em meio à tempestade. Amados, ouça a voz do Espírito falando ao teu coração. Uma grande tempestade se levantou contra você. O vento está soprando forte contra o barco da sua vida. Você está sentindo medo? Você está com medo? Lembre-se em meio a esse medo que Jesus está com você dentro desse barco. Ele está nesse processo junto com você. Ele está no meio dessa tempestade junto com você. Ele está com você. Mantenha calma. Mantenha confiança em Deus em meio a essa tempestade, porque ela é passageira. Jesus se levanta e dá uma ordem, faz esse mar se calar, faz esse vento cessar, traz a bonança, a tempestade vai passar e o Senhor vai cumprir o que te prometeu, vai chegar com você aonde Ele prometeu que você estaria, aonde Ele prometeu que você vai chegar. Jesus estava com os discípulos na margem daquele mar. Jesus entrou no barco junto com os discípulos. Jesus enfrentou a tempestade com eles. Jesus chegou do outro lado da margem com eles. Sabe o que Jesus está falando? Ele está com você em todo o tempo. Ele é o Deus que te chamou para caminhar com Ele. Ele é o Deus que entrou no barco da sua vida. Ele é o Deus que está percorrendo toda essa trajetória com você. Ele é Deus que, em meio à tempestade, Ele está passando com você. Ele está caminhando com você. É Ele que está te dando suporte. É Ele que está te fortalecendo. É Ele que te levanta quando o cansaço te abate. É Ele que te alegra quando a tristeza tenta invadir sua alma. É Ele que traz ânimo. É Ele que traz um novo fôlego de vida. Ele está com você e vai continuar com você todos os dias da sua vida. Jesus é conosco e Ele é poderoso para acalmar as tempestades da nossa vida. Confie, Deus é contigo em todo processo. Ele é contigo, Ele te encontrou na margem, Ele te chamou, Ele entrou no barco com você. Ele está com você, esteve com você nos seus dias de alegria. E se hoje você está enfrentando tempestades, e se o que você está sentindo hoje é medo, é pavor, se o que você está sentindo hoje é aquele sentimento de angústia, de medo, Ele está com você neste momento. E Ele se levanta, Ele acalma a tempestade, Ele, como a ordem, faz esse mar se calar e Ele traz novamente a sua alma ao estágio de paz, de confiança, de alegria. Mantenha firme a sua confiança em Deus, mesmo em meio às tempestades. E creia, ela vai passar e você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E lembre-se, em meio à tempestade, confie em Deus.